Olá, boa noite! A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre requisitos de gestão, tá? Requisitos do sistema de gestão. E para quem que eu falei que eu ia fazer um agradecimento, né? Eu recebi muitos elogios sobre a palestra que teve lá no Congequali. Então, muito obrigada para quem assistiu, para quem gostou, né? Oi, Radassa, muito bem-vinda. Oi, Hudson, tudo bem? Para quem curtiu aquela palestra, nós montamos o e-book, então o pessoal já até entrou em contato com a gente para solicitar o envio do e-book, que nada mais é do que um guia, né, para aplicação das cartas de controle. Então, se você tiver interesse, manda um direct pra gente, que a gente envia o e-book para você e eu espero que possa contribuir aí para sua rotina de laboratório, tá? Então, muito obrigada. Aí, que joia! Sejam muito bem-vindos. Bora começar? Você quer, Ju? Manda um direct depois aqui, que a Rafa, a Ana, que cuida aqui do nosso canal todo, das redes, ela já envia para você, tá bom? Oi, Valéria, bem-vinda. Bom, vamos lá então. Seguinte, então a gente veio, a proposta desse mês de novembro foi a gente abordar em cada uma das semanas, né, os requisitos da 17. Oi, Karen, bem-vinda, boa noite. Essas minhas meninas são maravilhosas. A gente fez uma abordagem, então, em cada uma das semanas, dos requisitos maiores da 17025, né? Então, lá na primeira semana, a gente começou falando sobre o requisito 4 e 5, que é toda a parte de confidencialidade, imparcialidade, a estrutura, né, de um laboratório. Depois, na segunda semana, a gente falou sobre requisitos de recurso, aonde estão ali os maiores desafios de investimento, né? Para a gente dar uma equilibrada na balança, conseguir trazer, abastecer o laboratório desses recursos de pessoa, equipamento, material de referência, todos os insumos necessários para as atividades de laboratório acontecer da melhor forma e tendo no final o objetivo que é um resultado válido e confiável, tá? Na terceira semana a gente falou, que foi a semana passada, sobre processo, e aí eu fiz um racional para vocês, para a gente entender o fluxo mesmo, né? Como que o laboratório funciona, para ver aonde que se encaixa cada um dos requisitos, dos sub-requisitos dentro de processo, né? Então, ali a gente passou pela entrada, que é a solicitação do cliente, até a nossa saída do processo, que é o nosso relatório de ensaio. Lembrando que a norma, ela se aplica tanto para laboratórios de ensaio, quanto para laboratórios de calibração. E o nosso foco aqui, que é o que faz o nosso coração bater mais forte, são os laboratórios de ensaio. Por isso que a maior parte dos exemplos aqui vem na visão de laboratório de ensaio. Tudo bem? E hoje, no nosso quarto e último episódio, nós vamos falar sobre os requisitos do sistema de gestão. E, particularmente, eu gosto muito desse requisito, porque muitas vezes o pessoal acha que qualidade é esse requisito aqui, né? Então, lembra que eu até brinco e falei bastante nas outras lives, dos outros episódios. Sabe a qualidade, aquela salinha no final do corredor, à direita e tal? Geralmente é o pessoal que cuida desse sistema de gestão, desse requisito 8, né? Então, às vezes a qualidade ela é um pouco confundida, que ela seria só isso aqui, né? Só o requisito que a gente vai falar hoje. E não. Esse requisito de sistema de gestão, ele faz parte do todo para que a gente tenha a qualidade no laboratório, tá? Então, a qualidade não é só o sistema de gestão, apesar de a gente falar, né, sistema de gestão de qualidade.
os requisitos do sistema de gestão, eles vêm para trazer 3 coisas pra gente, tá? Lembra quando eu comentei lá no começo que a gente ia construir, né, um racional da 17025, entendendo que o coração é o processo, né, que é a entrada e a saída. Então, o funcionamento contínuo ali do processo é o coração do negócio. Para que esse processo aconteça, a gente precisa suportá-lo, né, fornecendo recursos, e aí entra todo o requisito 6, né? E agora, para dar apoio, para demonstrar atendimento aos requisitos e também assegurar toda essa qualidade que a gente fala constantemente aqui, a gente tem o requisito 8, né? Junto com os seus sub-requisitos que a gente vai passar aqui. Então, o requisito 8 da 17025, ele vem para dar apoio, né? Apoiar todo esse funcionamento que a gente comentou dos outros requisitos até aqui, tá? Então, isso ele vai criando, né? Quando a gente fala de ter esse sistema de gestão da melhor forma estruturada, a gente vai melhorando ele a cada vez mais de acordo com a maturidade do nosso sistema. Ele vem dando esse apoio para as coisas acontecerem da melhor forma, para que a gente tenha o envolvimento de todos, uma padronização que é essencial quando a gente tem mais do que uma pessoa ali trabalhando dentro do laboratório, né? Então, basicamente, o que eu quero deixar de mensagem aqui é que todos os sub-requisitos que eu vou conversar com vocês aqui, dentro do requisito 8 de sistema de gestão, ele vem para dar apoio, tá? Apoio para melhor performance ali do laboratório como um todo. Combinado? Ótimo. E aí, o que acontece? Quando a gente fala do sistema de gestão, do requisito 8 de sistema de gestão, o primeiro, o início dele já traz pra gente uma tomada de decisão, que é você trabalhar na opção A ou na opção B. Isso veio até na revisão nova, né, na 2017. O que significa isso, tá? Se o laboratório ele já tem um sistema de qualidade como a ISO 9001, por exemplo, então o próprio laboratório já tem isso disponível, ou o laboratório faz parte de uma organização maior que já tem a 9001, ele pode utilizar todos esses sistemas, todo esse sistema que ele já tem construído para atender o requisito 8. Então, não necessariamente preciso construir um sistema paralelo, né? Eu posso aproveitar o sistema 9001 já existente, lembrando que ele é a base da 17025, né? A gente já até bateu um papo sobre isso. Só um cuidado que a gente tem que ter. Lembra que a gente passou pelo requisito 4, 5, 6 e 7. E todos esses, de acordo com a 17025, são voltados para as atividades de laboratório, de ensaio ou de calibração. Então, um cuidado que eu tenho que ter quando a gente for optar pela opção B, que é aproveitar um sistema de gestão 9001 já existente, é se ele vai ter um atendimento consistente para os requisitos 4, 5, 6 e 7. Se tiver, já posso utilizar ele, tá? Caso contrário, eu posso fazer algumas adequações para torná-lo compatível, né, com a 17025 e aí também poder utilizá-lo, tá? Então, essa é a opção B. Se o laboratório não tem a ISO 9001, então a gente vai construir o sistema de gestão baseado em todos os sub-requisitos 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, a gente constrói do zero para atender os requisitos da 17025, tudo bem? Então, essa é a primeira tomada de decisão que a gente tem com relação à opção A e B, que aparece logo de cara no requisito 8, tá? E, Tati, o que tem nesse requisito 8, né, de tão importante,
que vai conseguir dar apoio para todos os outros requisitos que a gente tem ali, né? Na norma que a gente já viu até aqui. Gente, nós temos dentro do requisito 8 todo o cuidado com documentação, tá? Todo o cuidado com controle de documentos e registros, beleza? Então, a gente tem documento em registro em tudo que a gente falou até aqui. Então, é aqui que a gente cuida deles, da padronização deles, da disponibilização deles para todo o laboratório, tá? A gente vai cuidar também, né, dando apoio, num assunto que eu já até comentei, fiz uma live só sobre isso aqui, que é a riscos e oportunidades. Então, para quem não assistiu, essa live já está disponível no nosso TZF Play, que vocês podem acessar, assistir novamente, ver se agrega mais aí para vocês, porque esse assunto veio com força total, né? Que é quais as ações para abordar riscos e oportunidades. É o nosso subrequisito 8.5, tá? Além disso, a gente tem todos os cuidados de melhoria, e aí já chamo a atenção para vocês que lembra que eu comentei que um sistema ele não tem fim, né? A qualidade ela não tem fim. E a cada novo pessoal que entra, a cada extensão de escopo, a cada ensaio novo que a gente coloca, a cada cliente novo que a gente tem, né? A cada reincidência de um cliente, tá envolvido oportunidades de melhoria. Basta a gente se preparar para poder olhar para essas oportunidades, tá? E ver o que a gente pode fazer diferente, o que pode ser melhorado, otimizado, né? E eu sempre falo, é muito importante a gente registrar, porque às vezes as coisas ficam só na nossa cabeça, né? E vai passando, vai aparecendo outras prioridades, aquilo é esquecido, então vale a pena, mesmo que for a médio ou longo prazo, a gente fazer o registro dessas melhorias que a gente tá vendo. E também escutar, né, um pouquinho todos que estão envolvidos ali no dia a dia, no corredor, para ver o que pode ser feito de diferente. Mas a gente chega até lá. Deixa eu dar um oi para todo mundo que tá chegando, sejam muito bem-vindos. Oi, Regiane, a gente precisa retomar nossa conversa. Nós começamos e depois não conseguimos acabar, né, menina? Mas fica tranquilo que a gente retoma, tá? Bom, e aí a gente tem também toda a parte de ações corretivas, tá? Toda a parte de auditoria interna. Oi, Kelly, tudo bem? Toda a parte de auditoria interna e o último requisito nosso, que é o 8.9, que é análises críticas pela gerência. A gente até chama aqui do fechado para balanço. Vamos ver como é que foi o nosso período, para ver se a gente vai mudar alguma coisa para o próximo ou se dá para seguir do jeito que tá, né? Oi, Lid, tudo bem? Débora, bem-vindas! Estamos começando já. Bom, então, o que a gente vai ver hoje é tudo isso, né, relacionado aos requisitos de sistema de gestão. Porém, como a proposta que eu já tinha comentado com vocês não é a gente fazer uma interpretação da 17, e sim a gente fazer um entendimento de um racional, tá? Para entender aonde que ela está inserida, e aí depois a gente vai trabalhando com mais informações ao longo do tempo, né? Então eu selecionei alguns assuntos dentro do 8 que eu gostaria de dar uma ênfase maior. Não que é mais ou menos importante, né? Tudo que tá ali é muito importante. No entanto, eu separei alguns assuntos pra gente discutir um pouquinho aqui, trazer um pouquinho para vocês olharem de uma forma diferente aí nessa próxima oportunidade que vocês terão aí dentro do laboratório, do sistema de vocês, tá? E o primeiro assunto que eu selecionei aqui, dentro da parte de documentações do sistema de gestão, é a parte de políticas e objetivos. Então, com a reestruturação nova da 17, né, com a versão 2017,
Algumas obrigatoriedades que a gente tinha no 2005, elas caíram, né? Lá a gente tinha algumas políticas de acordo com cada requisito, né? Ela era bem mais pesada nesse sentido, né? Com a revisão nova, a gente continua tendo o compromisso, né? Definir o compromisso. Então, a política nada mais é com o que você está compromissado, né? Então, a gente tem a política e temos os objetivos dentro da documentação do sistema de gestão. Oi, sejam bem-vindos. Então, a gente tem que definir qual é a nossa política, qual é o nosso compromisso com o sistema de gestão, tá? A partir dessa política, nós vamos abrir quais os objetivos que a gente tem, né? Com esses objetivos, abordando sempre o que a gente almeja, né? Então, basicamente, quando a gente aplica uma 17025 ali no nosso laboratório, nós temos uma preocupação com competência, certo? Que nós falamos aqui ao longo dessas semanas. Nós temos também um cuidado, né? Devemos ter esse cuidado e assegurar toda a imparcialidade, né? Dentro do laboratório, para não termos ali conflitos de interesse que possa invalidar ali um resultado, né? E também garantir uma operação consistente, ou seja, que as atividades de laboratório sejam feitas da melhor forma possível, atendendo todos os requisitos que se aplicam àquela determinada atividade de laboratório e produzindo um resultado confiável, válido. Tudo bem? Então, quando a gente vai construir um racional da documentação do sistema de gestão, eu preciso ter em mente que eu tenho um compromisso definido, apresentado, né, na política de qualidade. A partir dessa política, a gente extrai alguns objetivos, né, que vem de encontro com essas abordagens de competência, de imparcialidade, de operação consistente, de satisfação de cliente, né, por exemplo. E a partir desses objetivos, nós vamos gerar indicadores que vão nos dar a ideia de como a gente está atendendo esses objetivos, né? Então, meu objetivo é definir tal, vamos colocar geral, né? Então, a gente define um objetivo. Esse objetivo, por exemplo, para atender a satisfação de cliente, ele vai ser medido de que forma? Qual é o indicador que eu vou trabalhar, né? Para levantar o número e entender se eu atendi ou não uma meta interna, né? Então, o racional, quando a gente fala de documentação do sistema de gestão voltado para esse foco, nós temos a política. Da política extraímos, né, os objetivos. Esses objetivos dentro desta abordagem, que é extremamente importante para o laboratório. Para cada um dos objetivos, nós vamos gerar indicadores, que é de que forma que eu vou medir isso, né? E medindo isso, eu vou fazer um comparativo com uma determinada métrica, que vai ser ali a nossa meta. Anual, por exemplo, semestral, trimestral, aí depende, tá? Mas precisa ficar muito claro que quando a gente se propõe a trabalhar com o sistema de gestão, nessa abordagem do 8.2, a gente tem que ter esta preocupação de manter esse racional de política, objetivo, indicadores e meta. Que às vezes dá uma confusão isso aí, né? No laboratório. Mas isso também é uma maturidade no sistema. Tá com dúvida? Começa com pouco, né? Que às vezes a gente chega no laboratório, ele tem lá 7, 10 objetivos, mas ele não monitora os indicadores, não compara com as metas. Então, é preferível ter 3 objetivos focado e trabalhar com os indicadores, atender métrica. Conforme o sistema vai amadurecendo, a gente vai inserindo novos indicadores, porque a ideia não é que a gente tenha mais trabalho, e sim que a gente tenha mais informação para poder melhorar, né? Continuamente. Lembra?
Qualidade não tem fim, ela é constância e a gente vai melhorando ao longo do tempo. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a galera que tá chegando aí. Uma outra coisa que eu queria dar de lampadinha, né? Marcar um asterístico aí na norma, é que a gente tem o item 824, que trata sobre a gente trabalhar com as documentações, né? Processo, sistema, registros de uma forma geral. Todas elas precisam estar vinculadas ao seu sistema de gestão. É por isso que a gente fala de todo o cuidado com o item que a gente vai entrar na sequência, que é o controle de documentos, né? Tanto documento interno quanto documento externo, ele precisa estar inserido no seu sistema, fazer parte, ser referenciado, incluso no seu sistema de gestão. Por isso que é muito comum a gente ver nos laboratórios cada procedimento, cada documento associado a alguma determinada atividade, com todas as regrinhas do controle de documento, que é o que eu vou falar para vocês agora, que basicamente quando a gente se propõe a fazer esse controle de documentos, a gente precisa ter em mente, né, 6 coisas, que modéstia à parte ficou mais suave nessa 2017, né? Não mais fácil, nem mais difícil, mas ela trouxe uma abordagem que um laboratório de pequeno porte consegue trabalhar também com a 17025 de uma forma mais leve, né? Com os documentos, com as documentações que realmente são essenciais para garantir a aplicação consistente das suas atividades, né? E isso ajudou muito os laboratórios menores, né? E aí o que acontece? Então, todo documento do sistema de gestão, ele precisa passar por um processo de aprovação. Então, depois que ele é elaborado, ele precisa passar por um processo de aprovação por um pessoal que seja autorizado a fazer isso, e aí depende de qual documento nós estamos falando, para aí ser disponibilizado para uso, tá? Esse é o primeiro cuidado. Outro cuidado, análise crítica da documentação. Então, precisa definir periodicamente essa análise crítica. Ai, Tati, mas então eu tenho que revisar meus documentos todo ano? Não necessariamente revisá-los, mas você precisa analisar ele criticamente. Anual? Não depende, cada laboratório constrói essa periodicidade. Alguns documentos podem ter periodicidades iguais ou diferentes a outros. Depende da criticidade de cada um. Mas o importante é que eles sejam avaliados criticamente. Pode até ser que algum deles, durante essa análise crítica, né, depois de submetido a essa análise crítica, deixe de existir. Ou se junte, a gente funda 2 procedimentos sobre um determinado assunto, e isso vai gerando toda uma suavidade maior do sistema de gestão funcionando da melhor forma na rotina, tá?